conversa, a grande parte da liderança foge também de ter com o seu time, né? E aí é mais fácil não explicar o porquê que tu tá indo no treinamento, só o RH mandou tu ir, vai lá na sala. É isso Então, mesmo. e realmente eu acho que tem essa linha do processo, uma das coisas que eu vejo muito forte também é que a cultura da empresa, e que vem da autoliderança, ela precisa dar poder ao processo e não tirar o poder do processo. Porque quando você está numa instituição que, beleza, vamos definir um processo, a gente definiu aqui, e no outro dia a própria diretoria requestiona aquilo que foi definido o tempo todo e fica voltando no processo, fica quebrando o processo e fica furando o processo, perde credibilidade. Uhum. Aí, não, mas quem definiu foi a área XPTO lá, que é da área da qualidade, a área de processo que mapeou isso aí. Eu não defendo isso. Então, o processo ele tem que ser da liderança, ele tem que ser da companhia, ele tem que ser da empresa como uma cultura de priorizar o processo. E aí eu acho que também tem o equilíbrio de... o grande medo das empresas é engessar demais. Colocar muito processo a ponto de tudo vira uma burocracia, a ponto de congelar a inovação das empresas. E aí eu acho que o maior equilíbrio, o maior desafio é achar esse equilíbrio. Como que eu defino processos que dão fluidez, não só ao poder decisório da liderança, mas relacionamento, realmente. Clima organizacional, não adianta querer fazer pesquisa da GPTW se você não tem nem o processo básico de como você faz para vender, né? Então, realmente, a pesquisa ela vai ser consequência disso tudo. Então, fazer ações de clima, o RH descasado do modelo de gestão, cara, vira propaganda enganosa para o colaborador. E no final do dia todo mundo percebe. É. Então, acho que bem pontuado. E reforço que realmente o maior desafio é a cultura da empresa bancar as decisões de processo. Porque realmente, se você só tem uma área que faz processo, que a gente também já viu muito isso, né? Não, coloca a Dirce lá para mapear processo, deixa ela ir lá definir o processo junto com a área, e aí ninguém concorda com aquele processo. Mas foi a Dirce que definiu. Mas a Dirce não é a dona do processo. A Dirce é a área que dá suporte ferramental para isso. Mas eu pelo menos vivenciei muito isso, vivenciei em consultoria, vivenciei nas empresas que passei, e realmente a cultura é uma das coisas mais difíceis, realmente. E nisso, Dirce, tem um ponto que é... A gente foi criado no modelo cartesiano, né? Uhum. Um modelo taylorista, um modelo departamentalista. Uhum. Assim, a gente é separado em caixinhas. Na escola, a gente é separado em caixinhas, né? E a gente foi a vida inteira treinado dessa forma. Quando a gente vai para a vida real, a vida é mais horizontal, né? E os papéis e responsabilidades, eles são muito diferentes das caixinhas. Então, assim, é muito difícil você quebrar isso se você não tiver essa visibilidade, se você não discutir e não falar sobre isso, né? Porque, no final das contas, eu delego a você a responsabilidade. E, na verdade, não estou nem delegando, estou delargando a você a responsabilidade de algo que é meu. Claro. Né? Então, assim, eu devia estar usando você para me dar mentoria e consultoria de como eu melhoro o meu processo. E não delegar a você o papel e a responsabilidade de escrever o meu processo. É meu, né? A grande maioria da liderança nem participa das discussões de mapeamento de processo. Mas, não, fala aí com o meu time, e aí depois, quando estiver pronto, vocês me mandam. E aí, assim, tá perdendo a grande oportunidade de encontrar, de melhorar e de dar mais resultado. Correto. Mas isso é isso é constante. E só que a gente tá lutando contra um modelo mental, Dirce. Com certeza. Muito Com forte. certeza, com certeza. E, assim, nesse aspecto, eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição, sabe, Dirce, que vai botar tudo isso, está colocando tudo isso em xeque, né? Nós estamos vivendo um momento de 5 gerações. Uhum. É a primeira vez que a gente vive um momento de 5 gerações, ao mesmo tempo, no mercado de trabalho. Correto. Por que está acontecendo isso? Porque a longevidade das pessoas está ficando maior. Isso. Dirce, há 10 anos atrás, não mais do que isso, um cara de 50 anos era um cara velho, certo? Hoje, você contrata esses caras no mercado naturalmente. Esse negócio a gente nem percebeu, mas ele já saiu da frente. Ele já não existe mais.
Esse negócio de o velho, o novo... Etarismo está cada vez mais em segundo plano. Tá mudando. Terceiro, quarto plano. Tá mudando. Já tá mudando isso, né? Essas pessoas, porque assim, não sobrava nada pro cara de 50 anos a não ser virar consultor, né? Certo? Para tentar transferir o conhecimento para algum lugar. Correto. Como se esse cara não precisasse viver até os 80, 70, né? Então isso já mudou. Isso joga todo mundo dentro de novo desse balaio de 5 gerações. E isso vai só piorar, né, Dirce? Porque esses caras vão... Essa geração que está agora vai durar o quê? Vai viver 100 anos, 120 anos? Essa nova geração que está entrando agora. Então, como é que esse ciclo vai ser quando eu tiver 6 gerações? Né? Essa tendência é só mudar, é só piorar. Mas o que acontece, o que está acontecendo especificamente? Até a quarta geração, 3,5 vai, a gente tinha uma doutrina militar, certo? Tudo que foi formado no mundo foi depois da Segunda Guerra Mundial. A Revolução Industrial e todo esse cabedal de conhecimento que nos move até hoje foi baseado no modelo militar. Porque era a única entidade que organizava os processos de forma a garantir que o soldado, quando fosse a campo, fizesse exatamente o que tinha que fazer. Né? Então, esse modelo militar obrigava, porque lá era uma questão de vida e morte, de ganhar e perder. Correto. Né? E isso, alguém olhou para isso e disse assim, poxa, isso aí fica ótimo para a empresa. Né? E isso virou para dentro das organizações, virou para dentro das escolas. Tudo o que nós moldamos e tudo o que nós fazemos é baseado nisso. Então a gente viveu assim, e a nossa definição de felicidade, Dirce, era a capacidade de se adaptar a isso. Claro. A felicidade nunca foi a felicidade plena. Ela sempre foi a felicidade que o outro me definiu. Né? Então assim, a gente construiu e conseguiu gerar felicidade e sobreviver a isso. Valor é isso. Só que, quando nascem as redes sociais, quando dá essa explosão de tudo, né? Porque assim, vamos pegar um exemplo prático disso. A nossa referência, as nossas gerações, a referência era o artista da Globo. Né? Nossa, aquele artista é o exemplo. Quem é o artista da Globo hoje? Ele sumiu? É o blogueiro. Né? Claro. Esse é o novo artista da Globo, que não depende de nada da Globo para fazer sucesso. Depende dele mesmo e da capacidade de vir aqui e colocar alguma coisa que seja interessante para alguém ouvir. Quantas pessoas existem hoje que influenciam milhares de pessoas com posicionamentos, que inclusive são até perigosos, e influenciam? Porque o acesso ao conhecimento explodiu. Né? Ele saiu fora da caixa. Sim. E agora eu não aprendo mais de forma linear. Eu aprendo de várias formas. Eu não aprendo mais sentado num banco de escola. A minha referência não é mais meu pai, não é mais minha mãe, não é mais meu professor, não é mais meu chefe. A referência é o que eu encontro na internet, é o que me dá de informação e o meu poder de tomar decisão sobre o que eu acredito ou não saiu completamente de controle. Correto. E essa pessoa, com essa visão, não precisa mais de ninguém para tomar decisão. Daquele modelo. Né? E aí vai vir aquilo que, na minha opinião, nós estamos vivendo o melhor momento de gestão de pessoas da história da humanidade. A melhor oportunidade em gestão de pessoas está caindo no nosso colo, caindo de maduro agora. Por quê? Porque agora, mais do que nunca, gerir pessoas vai ser o grande desafio que, se dominado, o resto fica simples. Por quê? A evolução em processos, a evolução em tecnologia, tanto do ponto de vista de máquinas, equipamentos, quanto do ponto de vista de processos e sistemas, ela está acessível para todos. Não existe mais diferencial tecnológico que consiga definir o futuro de uma organização. O diferencial tecnológico está em pessoas. Quem é a pessoa mais qualificada e mais capacitada para levar essa empresa para aquele lugar? Esse é o novo momento que a gente está vivendo. E esse momento é o momento brilhante do RH. O problema é que quando eu olho para isso, eu ainda vejo aquele RH sentado naquela cadeira. Né? E aí, assim, a gente hoje se questiona, essas pessoas não querem nada, essas pessoas não estão afim de nada, essas pessoas não têm visão de futuro, essas pessoas isso, essas pessoas... Não, é que na verdade essas pessoas aprendem de outra maneira, enxergam o mundo de outra maneira e não aceitam gestão militar. Elas não querem mais, elas querem ser protagonista. Só que a grande sacada de tudo isso é que se ela fosse sempre protagonista, a gente estaria em outro lugar hoje. Então assim, e agora é o seguinte, para que ela seja protagonista,
o líder tem que deixar de ter poder? E aí, mexendo Como é no que ego faz? do líder. Como é que faz isso? Só que um líder que acha... O líder é baseado em poder, né? É o cargo? É o crachá? cargo, é isso, é isso. É isso que te define. Sei mais, posso mais, tenho mais poder. É um ego, né? Muitas vezes, muita liderança tá lá, pautada no ego.